Oi pessoal, nesse canal científico, primeiro eu quero agradecer ao Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó por essa oportunidade. Pessoal, deixa eu ser o mais claro possível. Imagine, isso aqui é um motogerador ou um motor gerador elétrico, tá? Esse aqui é um outro. Suponhamos que eles sejam similares. A energia que esse gerar vai ser absorvida por esse e depois vai voltar para esse. Então, suponhamos que essa aqui é a parte de cima e a parte de cima, ok? Eu vou inverter, ó. O que esse gerar vai vir para esse e o que esse gerar vai vir para esse. São dois geradores acoplados em paralelo. Um gera para o outro gera para um. O que vai acontecer? A tendência vai separar por causa da termodinâmica. Primeira e segunda lei. Mas se nós tomarmos duas providências, baixar a temperatura com nitrogênio líquido e usar supercondutores, e usar como supercondutor, baixando ele inserido num sistema de baixíssima temperatura, por exemplo, nitrogênio líquido, com características de supercondutor e a cabeação do rotor e do estator desse gerador for de supercondutibilidade, por exemplo, o ouro tem supercondutibilidade a nível experimento. O que vai acontecer? Ele vai fazer um looping, um vai gerar para o outro, mas vai demorar menos para perder sua RPM, ou seja, o seu sincronismo. Certo? Tudo bem. Agora, se eu colocar uma dupla aqui, outra dupla aqui, quando esse perdeu o sincronismo, passa para esse. Quando esse perdeu o sincronismo, passa para o outro. Quando esse perdeu o sincronismo, passa para o outro. Quando esse perdeu o sincronismo, passa para o outro. Quando esse perdeu o sincronismo, passa para o outro. Em looping, com tantos pares quantos forem necessários, eu vou, e com características de baixíssima temperatura, eliminando praticamente as perdas, eu vou ter um longo tempo de energia infinita. Podendo alcançar a energia infinita. Pessoal, eu não creio que só o nosso planeta é habitado. Eu creio que outros planetas são habitados. Será que os discos voadores não somos nós no futuro vindo visitar o passado? E eles giram. Mas aí já entra uma ficção. O que eu estou falando é esse motor alimentando esse. Esse alimenta esse alimenta esse. Ele vai ficar em loop, mas ele vai perder RPM. Ele vai perder sincronismo. Então, quando esse aqui começar a perder sincronismo, essa dupla, eu passo para outra dupla automaticamente, antes. E quando essa dupla perder, eu passo para outra, e passo para outra. E quantas duplas forem necessárias. Eu, e com baixíssima temperatura, próximo ao zero absoluto, eu, no mínimo, vou ter um longo tempo de energia infinita, podendo até atingir a energia infinita. Mas como tem a termodinâmica, eu vou ter no mínimo um longo tempo de energia infinita. Me permitam mostrar aqui um estudo
que eu fiz. Eu estou aguardando com um centro de pesquisa que me ajude a montar esse sistema, o que eu aumentaria em muito a eficiência das gerações de energia. Me permita mostrar aqui. Deixa eu baixar aqui. Tá? Enfim. Aqui está de passagem a minha equação homologada do universo. No instante do Big Bang, a minha modulagem. Tá? Somatório de 1 é infinito do Laplaciano de E, que não tem o vácuo absoluto tão diferente de zero, mas o Laplaciano de B, campo eletromagnético, de 1 é infinito as ondas dividido pela derivada do volume de uma esfera, que dá a sua superfície vai dar em joules por segundo. Tá? Homologado. Dedução da equação teórica no instante do Big Bang. Deduction of the theoretical equation at the instant of the Big Bang by Levy Theoretical Research. Me permitam mostrar. Conclusão. Eu fiz esse estudo. É totalmente válido explorar ideias inovadoras e pensar fora da caixa. A ciência não tem limite. No entanto, a ciência atual, baseada em experiências e observações repetidas, indica que mesmo com um sistema extremamente eficiente e energia infinita num sistema fechado, ainda não seja possível. Mas isso não significa que não possamos continuar a procurar maneiras de melhorar a eficiência e prolongar a operação dos sistemas de energia. A tua ideia, minha ideia, de um sistema que funcione por longos períodos sem interrupção é muito interessante e pode ser um ponto de partida para inovações na área da eficiência energética. Então, pessoal, eu quero agradecer ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Senhor dos Exércitos, por esse vídeo. E mostrar que, num cálculo de limite, num looping, com muitos pares, de pilhas, por exemplo, uma pilha descarrega na outra, outra descarrega na primeira, e assim vai, com muitos pares, permutando, quando ele perder a RPM, o sincronismo, você no mínimo prolonga a energia infinita, por causa da termodinâmica, né? Respeitando as leis da termodinâmica. Mas você pode aumentar em muito a eficiência energética. Tá certo? Não existe limite para a ciência. Tá? Porque a ciência, há muito tempo, as pessoas diziam, não, isso não é possível, isso não é possível. Passou a ser possível. Tá? Então você tem uma eficiência energética tendendo a infinito. Porque o que é um limite? Um cálculo de limite. Às vezes ele dá indeterminado. Não é isso? 0 sobre 0. Mas, se você mudar, sem alterar a matemática, se você mudar a concepção dele, ele passa a ser finito. Ele passa a ter um resultado. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu mostrar rapidamente.
Aqui, ó. Vou mostrar rapidamente. Olha só. O limite de x ao quadrado sobre de x ao quadrado menos 16 sobre x ao quadrado menos 4x, quando x tende a 4, dá indeterminado, dá 0 sobre 0. Mas se você pegar o x ao quadrado menos 16, que é igual a x a menos 4 vezes x mais 4, e botar em evidência o denominador que x ao quadrado menos 4x, que é x vezes x menos 4, você corta o x menos 4 pelo x menos 4, e você passa a ter a x mais 4 sobre x. E x mais 4 sobre x, quando x tende a 4, vai dar 4 mais 4 sobre 4, 8 sobre 4 dá 2. Então, o limite que era indeterminado passa a ser determinado. Você só mudou o arranjo dele. Então, a gente nunca pode dizer que é indeterminado. Em alguns casos, você aplica L'Hopital. Em cima e embaixo, deriva em cima e embaixo. Então, não pode dizer que é indeterminado. Então, a ciência, ela não tem limite. Se você tem a geração infinita limitada com 2 motores, eles tendem a parar e sair de sincronismo. Mas antes disso, você permutar com 2, opa, antes disso, com mais 2, com mais 2, com mais 2, tantos quantos forem necessários, quanto maior você aumentar a dupla de motores, um gerando ao outro, maior o tempo da sua eficiência energética. Como tem a termodinâmica, você pode não ter uma eficiência, e com a temperatura baixíssima pelo nitrogênio líquido, você pode não ter uma eficiência energética para sempre, vamos dizer assim. Mas você vai ter um longo período de eficiência energética. Aí você troca por outro grupo, por outro grupo, por outro grupo. Aí me vem à cabeça um disco voador em loop. A sua eficiência energética não termina nunca. Então é possível sim. A geração infinita é possível sim. Não derrubando a termodinâmica, mas permutando por outra dupla de geradores invertidos. Em N grupo de geradores vai tender, num ponto limite, a eficiência energética. Vai ter, no mínimo, uma alta eficiência energética. E para terminar o vídeo eu vou mostrar aqui. A minha ideia de um sistema que funcione por longos períodos sem interrupção é muito interessante e pode ser um ponto de partida para inovações na área de eficiência energética. Então você consegue uma eficiência energética assim, sem derrubar a termodinâmica, a primeira e segunda lei, tendendo a, tá certo? Para isso basta investimento. Isso eu não tenho. Eu preciso de um centro de pesquisa, nacional e internacional, que me ajude a fazer esse investimento. Porque, no mínimo, aumentaremos a eficiência energética. Eu peço ao Senhor Deus que nos capacite para isso, no qual precisamos de um aumento
dessa eficiência energética. E eu mostrei a nível matemático que um limite que dá indeterminado, 0/0, quando você muda o seu arranjo, ele passa a ter uma solução. Muito obrigado. Agradeço aos senhores dos exércitos. Me permitam, vou desligar a câmera. Preciso de ajuda no centro de pesquisa para desenvolver, nacional e internacional, para desenvolver o que já foi exposto. Muito obrigado. Me permitam, vou desligar a câmera. Boa noite.